Olá, meu nome é Rebeca, como eu já me apresentei num outro vídeo, se você não viu, está disponível aí no canal. Eu estou fazendo parte desse projeto Caminhos da Inovação em Empresas Pós-Covid-19 e hoje eu vim compartilhar um pouquinho mais com vocês sobre esse assunto e especialmente para falar sobre inovação. Então, quando a gente pensa, especialmente nesse público que a gente fala, micro, pequenas e médias empresas, pensa na situação que toda a economia está passando, e pensa em inovação, às vezes a gente olha esses assuntos como assuntos que estão muito distantes. Então, às vezes, as empresas menores pensam que inovação é algo para grandes empresas, ou então que a inovação é algo que está focado em empresas que investem muito em tecnologia, ou então a inovação, se a empresa é pequena, tem que ser uma startup, porque uma empresa pequena não consegue inovar. Eu estou muito longe disso, então, na verdade, a inovação está muito mais perto da gente do que a gente imagina, e por isso eu queria falar um pouquinho desse assunto. Não vim aqui trazer uma definição de inovação, muito pelo contrário, nós temos aí diversas definições e diferentes autores que tentaram trazer um pouquinho sobre o que é inovação. Na verdade, eu queria muito mais trazer isso para o dia a dia e conseguir mostrar que na verdade não é difícil inovar e que inovar na verdade, uma alternativa para a sustentabilidade dos negócios, independente do tamanho e do porte da empresa. Eu gosto muito de duas classificações que estão assim próximas de nós sobre inovação. Uma delas é da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é o CDE, e outra é da própria ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela tem uma norma específica para pesquisa, desenvolvimento e inovação. E eu acho que as definições que essas duas organizações trazem é bem interessante, agrega bastante para a gente entender um pouco sobre inovação e como isso faz parte do nosso dia a dia. Então, uma delas, pensando aí no Manual de Oslo, que é o CDE traz, ela divide os tipos de inovação e eu acho que é interessante a gente entender. Então, inovação não é só um novo produto, então temos sim inovação de produto, mas a inovação também pode acontecer em um processo. Aqui ela traz 4 classificações, então produto, processo, marketing, então a forma como a empresa está vendendo aquele produto, eu posso inovar na minha forma, como eu faço o marketing, e também inovação organizacional, então a forma como o método organizacional que aquela determinada empresa utiliza, ela pode inovar na forma como essa organização se desenrola, como os processos estão conectados. Então, eu acho bem interessante porque algumas pessoas às vezes têm uma visão limitada de inovação pensando em produto, então é legal entender que inovação não se limita apenas a produto. E uma outra forma de classificar aqui unificada, que mistura um pouquinho do que essas duas organizações falam, que eu acho bem interessante, é pensar assim: a inovação ela pode ter diferentes impactos, então às vezes é um impacto grande no mercado, às vezes pode ser um impacto socioambiental. Então, esse é um assunto muito importante da gente também conhecer. Eu posso ter inovação que tem impacto social, posso ter inovação que tem impacto ambiental. Então, a inovação ela não se define simplesmente ao impacto que aquilo traz no mercado de forma pontual, mas também na sociedade e no meio ambiente. Uma outra classificação também é quanto à intensidade da inovação, então isso é super interessante. Normalmente a gente ouve muito falar de inovação numa visão às vezes radical, algo totalmente diferente, a gente já pensa em algo totalmente novo, mas nós também temos inovações incrementais, então às vezes é algo que é muito mais comum, então são pequenas inovações, seja num produto, num processo, como a gente viu as diferentes classificações, mas uma inovação que aos poucos vai tornando aquilo algo novo e algo que traz benefício no ponto de vista de inovação. Uma outra classificação que a gente tem também é quanto à forma, então a inovação fechada, a inovação aberta, né? O que é isso? Então a inovação fechada vai ser ali realizada dentro da organização, com aquelas ferramentas que a gente tem dentro da organização, mas também existem formas cada vez mais comuns de inovação aberta, onde eu tenho diferentes organizações se comunicando, ou então onde eu tenho uma empresa se comunicando com universidades, se comunicando com o próprio governo. Então a inovação tem cada vez mais acontecido também de forma aberta e não só naquele ambiente fechado e isolado da empresa.
E por fim, no grau de novidade. Então, às vezes, aquilo é uma inovação para mim só, não é uma inovação só para a empresa, mas também pode ser uma inovação no meu mercado, ou pode ser uma inovação totalmente, que é algo totalmente novo no mundo, pensando em todos os mercados, aí, em todos os diferentes localidades. Então, quando a gente fala de inovação, não se limite a essa visão grande de inovação que impacta o mundo, que transforma totalmente a forma de olhar para um determinado produto, para um determinado processo dentro daquele mercado. Mas a inovação ela está mais perto da gente do que a gente imagina. Então, às vezes são nessas pequenas inovações que a gente implementa no nosso dia a dia que a gente encontra benefício. E a nossa ideia é exatamente com esse guia e com todo esse projeto, é exatamente incentivar as empresas a pensar em inovação. Nós já temos visto diversas empresas usando a inovação nesse momento, muitas inclusive sobrevivendo por conta das inovações aplicadas durante esse momento de Covid, e a gente vem aqui incentivar que isso seja feito e que as empresas entendam que inovação não se limita as grandes empresas, a inovação está mais perto da gente do que a gente imagina. É isso.